Bom, você começou desenvolvendo aí com Fortran, né? Depois passou para o Pascal. E na internet, você lembra o que você fez? Isso, na internet, no caso do desenvolvimento específico para a internet, eu comecei mesmo foi em VB, né, por uma necessidade. Eu depois fui trabalhar para a Secretaria de Educação, fui fazer um curso em São Paulo na área de sistemas de banco de dados em Oracle. Então eu passei um mês lá e peguei algumas certificações em Oracle. Então a minha experiência mesmo era de DBA. Né? A própria Oracle, ela dispunha de uns módulos e uma linguagem dela mesmo para desenvolver programas para o interface web acessando o banco de dados em Oracle. Mas qual é a dificuldade? É uma linguagem proprietária, ou seja, então isso foi o primeiro momento, porque além da Oracle surgiu, por exemplo, o Code Fusion, também que era uma outra linguagem. Mas aí é o seguinte, ou aprendo Oracle, ou aprendo Code Fusion, ou aprendo uma linguagem, outro produto. Então foram surgindo essas linguagens e você vai apostar em qual. E eu, na época eu queria aprender uma coisa que pudesse ser utilizada, enfim, não fosse tanto associada a um produto. Foi quando surgiu a Microsoft com a linguagem Active Server, porque até aí tinha JavaScript, entendeu? Mas o JavaScript, a parte de acesso ao banco de dados também é uma coisa muito proprietária da Netscape. A própria Netscape que surgiu depois do Mosaic. Então foi uma coisa muito proprietária. Então a gente estava assim, umas coisas meio proprietárias. Né? E o que definiu realmente foi eu ter me engajado num projeto em que o pré-requisito era que fosse em VB, né? Com o ambiente Microsoft. Na época, com a minha experiência em Oracle, eu já estava mexendo, estudando um pouco do Linux, né, que era o buzzword da época. Né? Eu já tinha também tido uma certa experiência em Unix na Federal, porque a internet era em Unix. Né? Então, lá na Federal, quando eu falei a parte de IRC, de coisa, era Unix rodando lá, a gente abria um terminal na Telnet, programava em Unix, né? Unix e Linux. Jair, você teve também uma experiência aí muito peculiar. Né? Nós tivemos, eu tive também, estava participando da mesma equipe que você, onde a gente desenvolveu as primeiras lojas aí de comércio eletrônico da região. Né? Então aí no meio Magazan, a Elétrica, a Pontual. Como é que foi essa experiência para você? O que você sentia na época? Eu lembro que antes do estouro da bolha, né, de internet, o clima de excitação era muito grande. Toda notícia que vinha relacionada à internet vinha associada a alguns milhões. Como é que era a realidade local, né, dentro da sua visão, e como é que funcionava isso para os clientes que a gente atendia na época? Na realidade, quando começaram a surgir essas iniciativas, né, na época tinha um sistema só que se envolvia em PHP, usando já algumas coisinhas lá. E a minha experiência em banco de dados, eu entrei na equipe, no caso, na empresa que estava lá, a Amazon Buy, um amigo nosso, o Arnaldo, e ele teve assim, a felicidade de naquele momento, contar com pessoas de determinadas áreas que eram muito boas, apesar de jovens, né? No teu caso, na área de design, o caso do Ednei também, do Edgar. Então, ele conseguiu aglutinar esse grupo de pessoas competentes e a gente desenvolveu um aplicativo com interface, com tudo. Eu diria hoje que era um framework, era uma coisa assim, bem fácil até de replicar. Né? Então foi muito interessante. Né? Eu nunca trabalhei assim pensando nos cifrões, né, do dinheiro. Eu queria fazer as coisas e uma das coisas que eu gosto é essa parte de desenvolver software que vá servir para outras pessoas. Então, na época da bolha, queria se vender tudo pela internet. Até carrinho de cachorro-quente tinha www.hotdog.com.br. E realmente era uma visão que você via surgir uma livraria como a Amazon.com, que o cara surgiu do nada, hoje tem a Amazon.com aí.
A livraria é uma das maiores do planeta. E outras iniciativas foram surgindo. E aí, em São Paulo, surgiu o supermercado da Sé, que começou a vender pela internet. E eu lembro, na época, que foram desenvolvidos aqui para o Líder, do LíderNet. E foi um desafio para a gente desenvolver o mesmo aplicativo em, acho que, uma semana. Então a gente sentou e fez o aplicativo igualzinho, com a mesma funcionalidade de venda e tudo. E foi assim, um grande sucesso. Tanto é que nós fomos convidados a fazer a loja do Magazan, que não decolou porque todo o cadastro de produtos tinha que ser feito para um formato da web. Então, por exemplo, o cadastro do produto estava num formato bom para o caixa. Na hora aparecer, por exemplo, Proje multimídia, projetor multimídia, coisa que para a internet, como a pessoa não está vendo o produto, ela tem que ter o máximo de informações possível. Então, isso foi uma das grandes dificuldades, realmente. Tanto é que, embora a parte de desenvolvimento toda estivesse pronto, o site do Magazan não decolou por conta que ia ser necessário investimento nisso, tirar foto dos produtos, colocar descrições e tudo. E a gente, depois, em contato com a Elétrica, que foi a primeira loja, se eu não me engano, do Brasil a lançar produtos na internet na área de materiais elétricos, ele encampou a ideia. Ele montou um estúdiozinho, eram trazidos os produtos, eram tiradas fotos, feito um tratamento tudinho. E a gente conseguiu até desenvolver um módulo que as vendas do site, eles atualizavam a base de dados da loja. E nós conseguimos colocar, na época usava uma tecnologia usando o Microsoft SQL Server e fazendo o banco de dados sincronizar. Foi um termo tecnológico foi bem interessante. Agora, o que diferencia a solução web? E nós chegamos a comentar, porque a pessoa que vai comprar através do site da internet um produto, ela não está vendo o produto. Então ela precisa ter o máximo de informações possíveis. E também não só isso, muitas vezes as pessoas têm que agregar serviço. Então eu tinha falado na época para o Lei, poxa, coloca também no site dicas de instalação elétrica, entendeu? Enfim, você tem que ir colocando serviços, trocando experiência. Foi uma iniciativa também dentro da mesma base conceitual, nós desenvolvemos o site da Apontual, que trabalhava com a parte de produtos na área marítima, além de outros produtos também. Muito interessante, fizeram o lançamento de um compromisso. Hoje ainda é o que persiste, na realidade, acho que faltou um pouco mais assim, de experiência dentro da área comercial. Tinha uma equipe técnica muito boa, muito competente, tanto na área de design em si, quanto na área que ficava por trás das câmeras, que era a parte de banco de dados, a parte de programação, funciona muito bem. Mas esse negócio ele tem que ser focado mesmo. Você vê, por exemplo, o site da Americanas. Hoje a Americanas, se eu não me engano, a loja dela virtual fatura muito mais do que a loja física. São operações também separadas. São separadas. Dividiram desde o início. Então a pessoa realmente tem que estar focada. Aquilo é uma outra loja que vai vender, ela até criar uma outra gerência, criar um outro estoque, porque as promessas na loja da internet elas são bem interessantes. Você não precisa gastar com decoração, você não precisa gastar com ar-condicionado, entendeu? Ou seja, você cria um depósito. Você tem que ter boa entrega, um site bem explicado, com coisas bem interessantes, para chamar a atenção ali, visualmente. Então eu até hoje ainda acho que tanto acho que como as lojas que se mantêm, que conseguem ter essa visão, estão aí despontando.